Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar o momento devocional de hoje, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versos 1 a 17. Antes de meditarmos a palavra de hoje, vamos voltar ao texto da palavra de ontem. No final da palavra de ontem, observamos Deus chamando Moisés para que ele suba ao Monte Nebo. E de lá, ele faz Moisés ver toda a terra que fora prometida por Deus ao povo de Israel. E ali ele diz a palavra do verso 52 do texto de ontem: pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Nós sabemos que Moisés não poderia entrar nessa terra devido a uma situação que fora gerada no texto de Números, capítulo 20. E assim ele morreria antes de entrar na terra prometida. E assim segue a palavra do verso 1 de hoje. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. Moisés poderia estar murmurando, Moisés poderia estar reclamando, Moisés poderia estar com raiva do povo de Israel, mas mesmo assim ele se manteve firme, abençoando o seu povo. Como diz a palavra, ame o seu próximo como a si mesmo. Essa palavra for aplicada para a vida de Moisés. Ele estava abençoando o povo de Israel, mesmo que ele não pudesse desfrutar dessa terra que Deus havia prometido a eles. Amados irmãos, por isso lembre-se em sua vida que nós devemos ser fiéis até o fim. E assim devemos ser exemplo de vida para que as outras pessoas, por meio de nós, vejam o amor de Deus, vejam a graça do Senhor. Continuando a palavra de hoje, o versos 6 a 17 descrevem as bênçãos que Moisés estava atribuindo a algumas das tribos do povo de Israel: Rubens, Judá, Levi, Simeão, Benjamim, Manassés e Efraim. No texto de hoje, receberam as bênçãos de Moisés. Veja a postura que um líder deve ter, a postura que Moisés está tendo no texto de hoje. Ele conhecia cada uma das tribos. Ele sabia de cada necessidade que esse povo estava passando. E é por isso importante salientar que devemos assim viver da mesma maneira como Moisés viveu, pois nós somos líderes dessa nação. Cada cristão é exemplo de vida para todas as pessoas que não conhecem o Senhor. E é por isso tão importante que vivamos da mesma maneira como Moisés viveu, sendo um líder sensível a cada necessidade do povo, pois ele havia dado a palavra que eles precisavam ouvir. Não somente isso, ele foi até o final fiel à função que lhe fora colocada através do Senhor. Da mesma maneira, irmãos da Igreja Água Viva, sejamos fiéis em nossa função, sejamos fiéis para servir ao Senhor até o fim, porque da mesma maneira como Moisés serviu, nós também devemos servir a Igreja do Senhor. E que assim sejamos bons exemplos, bons líderes, bons cristãos, bons fiéis para o louvor e glória de nosso Deus. Que seja assim o seu dia de hoje.